Entendendo a notícia, com Cláudio Teheran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, espectadores, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Quem acompanhou a votação final do relatório da CPI da Covid, o placar de 7-4, sendo cearense, deve ter ficado a se perguntar por que o Girão é desse jeito. O senador cearense Eduardo Girão, do Podemos, ele alinhou-se aos governistas para votar sempre contra qualquer coisa que a CPI apurou. Girão é a favor do Pazuello, é a favor da capitã cloroquina, a Mayra Pinheiro, é a favor da Prevent Senior, é a favor das fake news em massa, é a favor de todas as condutas erradas que o Bolsonaro praticou dentro da CPI. Girão, em mais de 6 meses de atuação dessa comissão, não conseguiu dar um voto contra o governo ou contra o governismo e contra todos os erros que o governo cometeu na CPI. Por quê? Se a gente voltar um pouco no tempo, quando o Girão foi eleito em 2018, não foi para ele ser governista, foi para ele substituir o Eunício Oliveira, porque o eleitor reprovou a conduta do Eunício em Brasília. Não foi exatamente o bolsonarismo que tornou o Girão um senador da República, um sujeito que nunca tinha sido político e que estreou logo com um mandato de senador. A vitória, inclusive, era até considerada improvável no início, e depois ela foi se materializando e ele ganhou do Eunício por uma pequena diferença. Esse homem, quando a CPI começou, ele disse que seria independente, e a imprensa nacional imaginou que poderia ter nele uma fonte, porque ele não seria nem a favor nem contra, seria alguém que votaria com neutralidade, que poderia votar a favor de algumas coisas e contra outras. O que se viu foi que o Girão é um governista enrustido, ou seja, ele não tem coragem de assumir. E ele podia e devia fazer isso até em respeito ao eleitor. Bater no peito e dizer, eu sou governista, eu sou bolsonarista, porque foi essa a conduta que ele adotou durante toda a CPI. Basta observarmos que o Girão nunca conseguiu dar um voto contra o Bolsonaro e contra o bolsonarismo nesta comissão parlamentar de inquérito. Ele queria enquadrar os governadores. O plano dele era convocar o Camilo Santana e o Roberto Cláudio para ir depor. Mas, em momento nenhum, ele demonstrou qualquer intenção, qualquer pendor de cobrar conduta da parte do governo, da parte do Bolsonaro. Não há postagem do Girão nas redes sociais dizendo que discorda do Bolsonaro quando ele vem dizer, como se fosse um maníaco, que a vacina da Covid pode levar o cidadão a contrair o vírus da AIDS. Uma coisa absurda que jamais poderia sair da boca de um presidente. Mas tem reprovação do Girão esse tipo de ato? Não tem. Então, o Ceará forneceu 2 senadores para a CPI da Covid. De um lado, Tasso Gereissati, do PSDB, que foi coerente o tempo todo e votou sim a favor do relatório final da CPI. E do outro lado, nós tivemos o Luiz Eduardo Girão, que votou não, alinhando-se aos governistas. Porém, há um erro aí, um grave erro. Por que o Girão não assume o seu bolsonarismo? Ele deve isso, inclusive, ao próprio eleitorado cearense. Bata nos peitos, tenha hombridade e diga, sou bolsonarista, sou governista e atuo em modo fanático. Não venha com essa de dizer que é independente, porque o voto dele mostrou o lado que o Girão prefere e o lado que o Girão escolheu. Volto a dizer, eu não culpo um político por ele ter posição, mesmo que eu discorde dele. Porque o político que tem posição, pelo menos ele é homem, de deixar muito claro o lado que ele está e o lado que ele representa. Tudo isso faltou ao senador Luiz Eduardo Girão, que pertence a um partido chamado Podemos. Se a eleição fosse hoje,
Se Girão fosse se submeter às urnas dos cearenses na eleição do ano que vem, ele estaria fragorosamente derrotado. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Você ouviu Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran.